Oi gente, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma Crônica da Moda. Esse é o primeiro vídeo de 2023, então deixa eu desejar aqui pra vocês o meu feliz ano novo, que esse ano seja assim de muita luz, de muita conquista pra todo mundo. Agradeço de coração quem tá aqui comigo desde o início, acompanhando mais um Crônicas da Moda esse ano, fico muito feliz. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. E bom, o vídeo de hoje será dedicado a uma das mais importantes estilistas do mundo da moda. Ela é conhecida por ser a mãe da moda punk, mas não dá pra definir ela só por isso. Ela era uma figura extremamente subversiva, contestadora, questionadora, vanguardista e tinha aquele quê de rebeldia de quem adora desafiar a ordem. Na Crônica da Moda de hoje eu vou te contar a história de Vivienne Westwood. Se você gosta desse tipo de conteúdo, de conhecer as histórias dos grandes estilistas e das grifes do mundo da moda, já deixa o seu like aqui embaixo para eu saber que você gosta, né? E comenta qual marca, qual grife, qual estilista você quer que eu conte a história aqui pra você. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, ó, se inscreve agora, é só clicar nessa bolinha, é super fácil. E vale super a pena você também ativar o sininho, porque toda vez que eu coloco um vídeo novo aqui, você recebe uma notificação. Mas só pra você ficar sabendo, o vídeo novo é toda quarta-feira, tá? Vivienne Westwood nasceu em 1941 numa cidadezinha no interior da Inglaterra, uma cidadezinha rural de apenas 1.500 habitantes, gente. Era quase uma vila. Com 17 anos, ela se mudou para Londres para estudar moda, mas acreditem, ela largou a faculdade porque ela achava que ela não tinha talento pra coisa. Pra vocês verem que a síndrome da impostora bate em todo mundo. E depois disso, pasmem, ela virou professora primária. E eu confesso que é muito difícil pra mim imaginar a figura de Vivienne Westwood, toda rebelde, contestadora, sendo uma professora primária recatada, ensinando para crianças. Bom, mas uma coisa que vocês vão ver ao longo desse vídeo é que os interesses de Vivienne vão muito além da moda. Ela era super interessada por política, conhecia muito de história, era super interessada em direitos humanos, em questões climáticas. Então, na verdade, a moda vai ser apenas a plataforma que ela encontrou para expressar tudo isso, expressar as suas ideias, comunicar o que ela queria dentro desses eixos. Bom, a trajetória dela na moda começou em 1971, quando ela conheceu um cara chamado Malcolm McLaren, que ele era super envolvido com a cena underground, musical, cultural de Londres, assim, e ele era empresário de uma banda de rock chamada Sex Pistols. Os dois se casaram, inclusive vão ter um filho juntos, e eles abrem uma loja na King's Road, uma boutique, na verdade, que se chamava Let It Rock, que era basicamente um brechó, né? Eles garimpavam peças antigas, né? Muitos discos, né? Saias, era muita coisa dos anos 50, aquelas saias rodadas, bem no estilo Dior, e vendiam na loja. E era um estilo, assim, esse estilo clássico dos anos 50, justamente o oposto do estilo hippie que vigorava no início dos anos 70. Nessa época, Vivienne largou a vida de professora e se tornou a rainha das customizações. Ela pegava as peças que chegavam lá e cortava, recortava, tingia, aplicava taxa, bordava, colocava a franja, ela fazia de tudo. Tanto é que entre 1972 e 79 ela vai criar uma linha de camisetas, né, que eram estampadas assim com palavras de ordem, citava a rebeldia, a revolução, contra a própria moda, contra o governo, contra o status quo, uma coisa bem vibes punk. E para fazer essas camisetas, ela comprava camisas brancas básicas e customizava, cortava manga, fazia um decote, tingia, bordava, aplicava coisa. Ela chegou inclusive a fazer essas customizações na sua própria cozinha e usando carimbos infantis. Foi nessa época, inclusive, que ela produziu uma das suas peças mais famosas e mais polêmicas, que era nada mais, nada menos do que uma camiseta com a cara da Rainha Elizabeth II estampada, sendo que a boca dela estava tapada por um alfinete. Bom, ao longo dos anos 70, essa loja que ela tinha com o marido, Malcolm McLaren, teve vários nomes, né? Começou com Let It Rock, né? Depois virou Too Fast to Live, Too Young to Die, né? Que em tradução literal seria muito rápido para viver, muito jovem para morrer. Depois ela se tornou Sex, né? Que foi a época que ela ficou mais famosa, até porque o nome era bem apelativo. E em 1977, já com o movimento punk na cena musical londrina crescendo com muita força, a loja passou a se chamar Seditioners. Vou abrir um parêntese aqui para explicar brevemente o movimento punk, porque ele vai estar muito associado com a história de Vivienne Westwood. Afinal, como eu falei, ela é a mãe da moda punk. O movimento punk foi um movimento de contracultura, que ele surge e se manifesta com mais força realmente através da música, com o punk rock. Ele nasce ali naquela cena cultural musical underground
de Londres, e ele vai pregar a anarquia, o anti-autoritarismo, o anticonsumismo, a liberdade total. Tanto é que, inclusive, eram muito usadas camisas com palavras de ordem, né? Incitando coisas contra o governo, a favor da rebelião, da revolta. E um dos fatores que impulsionou o surgimento desse movimento, né, que nasceu ali na Inglaterra, em Londres, foi a própria crise política que o país estava vivendo, né? Ali os anos 80 para a Inglaterra foi uma época muito difícil, o país estava na crise econômica duríssima, um alto índice de desemprego. Foi a época do governo Thatcher, que tomava medidas bastante austeras, né? Então, assim, foi uma época de rebelião geral no governo, foi também uma época muito difícil para a família real britânica, vários escândalos, quem assistiu The Crown sabe. Então, assim, tava todo mundo meio revoltado no geral. Bom, com a ascensão do punk, a banda Sex Pistols, né, lá do Malcolm McLaren, começa a fazer muito sucesso e a Vivienne passa não só a vestir os membros da banda, mas vestir os adeptos do movimento punk com essas camisetas que ela fazia. Claro que a partir daí ela começou a acrescentar outros elementos, né, no seu estilo, então ela se inspirava muito, né, em coisas históricas, culturais do Reino Unido, então ela tinha muita coisa com tartan, que é aquele xadrez que tá nos kilts escoceses, usava muita coisa presa com alfinete, jaqueta de couro reinava, as camisetas com taxas, né, com coisas assim aplicadas, era muito a cara dela, e são coisas que inclusive estão presentes na sua marca até hoje, fazem parte da grife Vivienne Westwood. Inclusive, deixa eu fazer um adendo aqui, a personagem Cruella de Emma Stone, do live action da Disney, é muito, mas muito inspirada no estilo de Vivienne Westwood, vocês não têm noção. Quem assistiu o filme, agora que eu tô contando aqui no vídeo, vai perceber semelhanças. A Cruella gostava muito de customizar coisa, a Cruella tá super envolvida no movimento punk, isso não é citado diretamente no filme, mas a estética dela é toda punk, subversiva, tudo que Vivienne Westwood era. Aqui no canal, inclusive, tem um vídeo falando sobre os figurinos desse filme, tá muito legal, e quando você for assistir, você vai entender todas as semelhanças que existem entre Cruella e Vivienne Westwood. Bom, com o movimento punk em alta, Vivienne fez muito barulho no mundo da moda e ela lançou sua primeira coleção, fez o seu primeiro desfile na London Fashion Week em 1981 e ele foi batizado de Pirates, porque foi uma coleção toda inspirada na vestimenta dos piratas do século XVII. Eu gosto muito dessa coleção porque, assim, eu acho que ela pega referências muito literais da época e associa com coisas do punk, então ela traz esses looks com essas camisetas de tecidos mais moles, imagino que seja seda, camisetas mais abertas, com babado aqui, como se usava muito no século XVII, né? Combinadas com calças de couro e com esses cintos mais pesados, cheios de taxas, que é a cara do movimento punk, a maquiagem mais pesada também. Ela vai trazer esse chapéu de duas pontas, que é algo assim super icônico da moda do século XVII, é uma coisa que não poderia faltar aqui. E eu acho bacana porque os looks, eles estão assim num limiar entre a fantasia e um look de street style, né? Porque eles estão montados de uma forma realmente remetendo muito à época. Mas se você usar esses elementos separados, já viram outra coisa. Você tem um look super interessante e com informação de moda e de história muito bacana. Eu sei que esse desfile fez tanto sucesso que no ano seguinte ela já estava indo desfilar em Paris. Quem assistiu meu vídeo sobre os ícones de estilo dos anos 80 vai estar ligado nessa parte que eu vou falar agora. Os anos 80, como eu falei nesse vídeo, foi a primeira década, né, que a gente teve assim várias tendências acontecendo ao mesmo tempo, né, vários estilos surgindo, tudo meio junto e misturado. E uma dessas tendências que foi muito forte nos anos 80 foi o neorromantismo, que Vivienne Westwood contribuiu bastante. Se você não viu o vídeo de ícones de estilo dos anos 80, eu super aconselho que você veja, porque ele é assim incrível. Eu vou colocar o link aqui embaixo. O neorromantismo, como o próprio nome já diz, é um novo romantismo. Era uma tendência inspirada no romantismo, que foi um movimento cultural e artístico lá de meados do século XIX, e que a moda dele, para ser bem sincera, é moda princesa da Disney. Então tinha muito vestido com saia ampla, muito laço, muita manga bufante, muito babado, muita renda, flores para tudo quanto era lado. E todos esses códigos voltam com força nos anos 80. Vivienne Westwood, como eu já falei pra vocês, conhecia muito de história e justamente por isso que ela era tão vanguardista. E uma das suas coleções mais icônicas, mais emblemáticas, mais famosas aconteceu em 1985, onde todo mundo esperava que ela trouxesse aqueles blazers super armados, com aquelas ombreiras largas, pontudas, né, uma coisa mais oversized, que era o que todo mundo usava na época.
Em vez disso, ela fez um desfile trazendo as crinolinas do século XIX, aquela armação, né, que usava para a saia ficar ampla daquele jeito. Só que ela subverteu completamente o conceito da crinolina, porque ela transformou a crinolina, que é uma coisa super careta, que é uma coisa, inclusive, que a gente tem essa noção de que restringia os movimentos, que era super desconfortável, ela transformou numa coisa sexy, né? Então ela fez tipo uma saia usando o formato, né, o arame, né, da crinolina, mas uma saia curta combinado com tipo uns espartilhos, uns corsês, né, que ficou uma coisa assim sensacional. Tanto é que a coleção foi batizada de Mini Crine, né, fazendo referência às mini crinolinas que ela tinha criado. E claro que nesse desfile a gente não pode esquecer de mencionar os famosos sapatos cavalo de pau, que também faziam um jogo interessante, porque era uma sapatilha, que é um sapato super delicado, super fofo, super romântico, mas que vinha com uma plataforma de madeira, então dava assim uma pesada no look. Vivienne Westwood se tornou tão gigante que em 1992 ela recebeu uma condecoração da Rainha Elizabeth II, a mesma de quem ela tinha tapado a boca com alfinete. Vocês verem que a rainha não guarda mágoas. Foi dada a ela a Ordem do Império Britânico por serviços prestados à moda, mas é claro que Vivienne não ia deixar essa oportunidade passar sem ter ali um quê de rebeldia, né, do seu perfil questionador, subversivo. Ela foi receber a condecoração da rainha de saia sem calcinha. E ela, obviamente, precisou se curvar à rainha, então só por aí vocês já tiram. Em 1993, Vivienne Westwood se casou novamente com um cara chamado Andreas Cotland. Eu não sei como pronunciar o nome desse cara, gente, mas tá aqui embaixo para vocês lerem. Ele era um estudante de design, ele era austríaco e 20 anos mais novo que ela, mas essa é a grande prova de que idade é apenas um número, porque eles tiveram uma parceria de muito sucesso, não só na vida pessoal, mas também no trabalho, né? Porque o Andreas é atualmente o diretor criativo da Vivienne Westwood, ele já é há alguns anos. A Vivienne estava muito presente com ele, dava muitos pitacos, aparecia sempre nos finais do desfile, mas ele é o diretor criativo e segue sendo. Nessa fase dela dos anos 90, ela continuou com suas referências históricas, mas antes ela ficava ali muito restrita à história da Inglaterra, do Reino Unido, elementos dessa cultura, e agora ela expande um pouco mais, vai abraçar muitos elementos da cultura e da história francesas. Em um dos seus desfiles mais emblemáticos desse período foi o de verão 1995, batizado de Erotic Zones. Nós tivemos Kate Moss desfilando com o rosto todo pintado à la Maria Antonieta, com aquela pasta branca, a pintinha no rosto. Ela apareceu na passarela de topless, desfilando enquanto tomava um sorvete. Também nos anos 90, mais especificamente em 93, tivemos o famoso caso de Naomi Campbell, né, que ela era uma grande amiga da Vivienne Westwood, e ela fez um desfile, né, para Vivienne em 93, e ela estava usando um salto plataforma altíssimo, uma coisa absurda, e ela acabou caindo na passarela. Só que isso, assim, se tornou uma coisa super emblemática do mundo da moda, fez o sapato ficar super famoso, ele tá hoje em museu, porque é o sapato que Naomi Campbell caiu no desfile da Vivienne Westwood, e depois elas se tornaram super amigas. Vivienne só faz os desfiles com a Naomi Campbell, então assim, é isso. Como eu disse, ao longo do vídeo vocês iam perceber que a Vivienne era uma pessoa muito política, né? E se nas décadas anteriores ela desafiava muito o governo, o status quo, a monarquia, a partir dos anos 2000, ela vai focar todos os seus esforços na questão climática. Ela disse isso em uma entrevista que ela concedeu ao The Guardian, um jornal inglês, em 2014. Ela disse exatamente assim, abre aspas, a mudança climática, não a moda, é agora a minha agenda. Então tudo que ela cria nesse período vai ter uma mensagem muito forte sobre as mudanças climáticas. Ela vai fazer suas famosas camisas com palavras de ordem, né? Ela vai fazer protestos na passarela contra o Brexit, contra o aquecimento global, contra a falta de liberdade de expressão. Vivienne Westwood talvez não tenha sido o maior sucesso comercial do mundo da moda. Nenhum dos seus produtos fez fila de espera para ser comprado. A sua marca também não foi vendida para nenhum grande conglomerado de luxo, tipo LVMH ou Kering. Mas também eu acho, né, que fica muito evidente que não era isso que ela queria, né? Não que ela não se importasse com o sucesso comercial. Ela queria vender, ela queria lucrar. Inclusive ela fez parcerias comerciais, collabs de muito sucesso, com a Melissa, inclusive, aqui no Brasil, teve várias que foram muito bem sucedidas, mas o lance todo de Vivienne era a ideia, não era a moda em si.
E a partir do momento que ela começa a perceber, né, que a moda está se tornando uma coisa extremamente massificada e que a ideia, que a mensagem, que o conceito por detrás, que é o que importa para ela, está sendo esquecido, está sendo deixado de lado, ela fica muito desanimada. Ela faz, não é para isso que eu tô aqui, eu quero que as pessoas comprem minhas roupas porque elas entendem a mensagem que eu tô passando, porque elas se identificam com aquilo, porque elas se preocupam com aquilo, porque elas também lutam pelas mesmas causas que eu. Vivienne Westwood faleceu no último dia 29 de dezembro de 2022, aos 81 anos. Ela não parou de trabalhar um dia sequer na sua vida, mesmo não sendo mais diretora criativa da marca, ela estava lá criando, dando pitaco, a palavra final ainda era dela, ela aparecia em todos os desfiles, ainda se vestia bem na estética punk, mesmo com os seus 81 anos. Ela se foi, mas ela deixou muitas ideias por detrás e principalmente muitos questionamentos pra gente continuar fazendo, pra gente continuar subvertendo, pra gente continuar tentando mudar aquilo que a gente acha que pode ser melhor. E ela usou a moda como ferramenta e a gente também pode usar. É isso, eu espero que vocês tenham gostado de conhecer a história de Vivienne Westwood. Eu acho a história dela fantástica para se contar, uma pessoa muito rica, uma personalidade única, né? E fico muito triste que ela se foi, mas assim, acho muito legal o fato de ela ter ficado ativa durante todo esse tempo e produzindo, e fazendo, e acontecendo, né, e falando. Eu acho isso muito legal dela. Eu espero que vocês tenham gostado e comentem aqui embaixo o que acharam desse vídeo. Um beijo!